Floquinhos, vamos falar então sobre o propionato de testosterona, meu cachorrinho castrado. Então já clica no gostei, se inscreve no canal, porque é seguro dizer, Floquinhos, que as testosteronas têm o mesmo efeito, cipionato de testosterona, enantato, durateston, etc. E tudo isso eu já falei aqui no canal, você pode procurar lendo o Twin mais tema. Então quais são as diferenças, né, do propionato? Como é que toma o propionato de testosterona? Pois bem, primeiro a gente tem que lembrar que existe o propionato de testosterona oral. E não é uma boa droga, tá? Por quê? Porque o propionato de testosterona oral tem uma baixa biodisponibilidade. Então você toma 50 miligramas e chega muito pouquinho na corrente sanguínea. E isso torna a droga desinteressante. Assim como a metiltestosterona, que é uma testosterona metilada, que faz mal pro fígado, etc. E todas essas testosteronas eu comentei no meu curso de esteroides, a qual o link tá na descrição. Pois bem, o propionato de testosterona, pessoal, a grande diferença dele é o peso molecular do éster. Ou seja, se eu pego o enantato de testosterona e eu aplicar ele uma vez por semana, eu tenho um nível razoavelmente estável. O propionato de testosterona, se eu fizer isso, não. Por quê? Porque a meia-vida dele é muito mais curta, por volta de 2 a 3 dias. Então, fazendo a utilização do propionato de testosterona, é mais interessante usar dia sim, dia não. Algumas pessoas relatam, né, o propionato de testosterona como sendo uma droga que retém menos, né? Isso eu estou falando agora do injetável, já que o oral eu particularmente não tomaria. Mas isso se dá muito pela fase, né? Porque a gente já sabe que texto é texto. Então, no propionato de testosterona, o pessoal associa muito com o cutting, mas ele pode ser usado em bulk e vice-versa, né? O cipionato também pode ser usado, que é o deposteron, em bulk, em cut, tanto faz. Porém, usando dia sim, dia não, isso torna mais complicado a sua vida mesmo, né? Porque tem múltiplas injeções. Porém, o propionato de testosterona ele serve muito bem para quê? Para ciclos mais curtos. Então vamos assumir que uma pessoa não quer fazer a utilização por 8 semanas, que é o mais indicado aí para o cipionato, para o enantato, porque demora, né, para empilhar. Com o propionato, você poderia fazer a utilização, por exemplo, de 4, 6, 8 semanas, e você tem uma entrada rápida no organismo, ou seja, logo na primeira semana você já vai ver diferença, e depois uma saída rápida, o que pode facilitar também uma TPC ou fazer um ciclo mais curto. Os efeitos colaterais são os mesmos, né, da testosterona. Então, se você usasse uma dose para reposição hormonal, o propionato não é usado para isso, né, tem coisas melhores, que é uma dose de mais ou menos 100 miligramas por semana, você tende a não ter muitos efeitos colaterais, ou não ter. Quando você vai usando doses maiores, né, 200, 300, 400, você começa a ter uma piora do perfil lipídico, uma hipertrofia da próstata, você pode ter ginecomastia, você pode ter acne, retenção de líquido, logicamente você também vai ter efeitos positivos, como ganho de massa muscular, força, recuperação e perda de gordura. E o efeito, até certo ponto, é dose dependente. Então, quanto mais usa testosterona, mais você ganha massa muscular, só que você também ganha mais colaterais. Mas existe uma dose que vira custo-benefício, ou seja, acima disso, o colateral aumenta 10 vezes e o resultado aumenta uma vez. Porque senão era só tomar 500 bujão e ficar gigante, e a gente sabe que não é assim que funciona. Então, as doses que normalmente o pessoal usa do propionato de testosterona é por volta, tá, de 300 a 500 miligramas por semana, o que é uma dose que com certeza faz mal para a saúde, tá, que fique claro. Quando começa a passar muito de 500, né, entra muito assim no âmbito do atleta. Então o atleta costuma usar de 500 a 750. Alguns até mais, é verdade. Mas por que não passa muito disso? Né? Por que não usa muito mais do que isso? Porque, como eu disse, entra nesse custo-benefício ruim e aí automaticamente compensa colocar uma segunda droga, né, que normalmente o pessoal combina com estano, com oxandrolona ou qualquer outra droga nesse sentido. Logicamente, com a testosterona você vai ter um aumento de libido, porém você tem uma piora de fertilidade, né, porque ela vai diminuir a produção da sua própria testosterona e junto, né, no mesmo balaio, você perde também a produção de espermatozoide. Só que você às vezes não perde 100%. Então tem gente que acha que está tomando um anticoncepcional, né, masculino, quando na verdade não. E eu já tive relatos de alunos no meio de ciclo que engravidaram, né, as suas companheiras ou não companheiras. Então não vai confiar. Logicamente, depois do uso, né, a fertilidade tende a voltar. E a gente não costuma ver casos de fertilidade que não volta. Tem gente que às vezes fala, olha, a minha fertilidade nunca voltou, mas você fez exame antes para saber se estava funcionando? Esse é um grande ponto. E eu nunca vi alguém que estava funcionando e não voltou a funcionar nunca mais. Bom, outras particularidades que a gente pode falar do propionato de testosterona é que ele tende a ficar um pouco mais estável na sua corrente sanguínea. Por ficar mais estável, algumas pessoas relatam que você não tem uma mudança tanto de humor, que a sua libido fica mais estável, e isso agrada a alguns.
Mas a gente sabe que se você pegar o Deposteron, o Durateston, o Enantato e dividir também dessa maneira, tende a ficar mais estável ainda. Então, se o problema é esse, talvez compense usar uma droga que você vai encontrar, né, de farmácia com extrema qualidade, num preço melhor, que é a Deposteron ou a Durateston, ainda que sim, de vez em quando fique em falta, do que você apelar para o propionato de testosterona. O propionato de testosterona, então, né, o uso principal dele aí, que é o que eu sei que vocês querem saber, né? Eu recebo dúvidas todo dia lá no Instagram. Então eu sei o que vocês querem saber, inclusive, se quiser me mandar uma dúvida, @Leandro Twin, eu abro caixinha de perguntas todo dia. Você quer saber o seguinte, como é que eu tomo, e eu já comentei aqui, e se ela é superior às outras, e quando ela é superior. E aí, como eu disse, quando você quer fazer um ciclo curto, imagina só, eu não vou discutir a parte ética, tá? Mas imagina que um lutador quer aumentar muito a sua força em uma semana para fazer uma luta importante no sábado. Ele não tem tempo de fazer isso com o cipionato. Com o propionato é um pouco mais rápido. Então alguns optam por isso. Alguns acham que o propionato de testosterona, por ter uma meia-vida mais curta, ficar mais estável, não vai dar ginecomastia, por exemplo. Sim, você pode ter ginecomastia. Com que dosagem? Não dá para saber, né? Tem gente que teve ginecomastia sem nunca ter tomado nada. Ou seja, tem pessoas que convertem mais, tem pessoas que são mais sensíveis ao estradiol, tem mais receptores. Por isso que você precisa de um acompanhamento médico. Leandrão, mas o médico não vai me prescrever o propionato? Tudo bem, mas ele pode te acompanhar no uso mesmo assim. Meu amiguinho, eu sou contra isso daí, eu não vou passar, mas eu não vou deixar você morrer. Então, por exemplo, um médico cardiologista não vai te prescrever testosterona normalmente, tá? Mas ele pode acompanhar o teu coração e falar, amiguinho, vai ter que parar aí, porque vai dar ruim. Então isso aqui não é passar o pano, porque tá na internet, eu tenho que passar o pano pro Conselho de Educação Física não cortar o vídeo. Não, não. Isso aqui é realidade. O negócio faz mal. Faz talvez menos mal do que a sua mãe e seu pai pensam, mas provavelmente faz mais mal do que você pensa. Então reflita sobre essa frase. Bom, muitas pessoas que resolvem tomar o propionato de testosterona querem fazer a associação com oxandrolona, com estanazolol. Então vou fazer o seguinte, eu vou deixar a indicação deste vídeo aqui para você estudar mais sobre a oxandrolona, que é o esteroide mais estudado, juntamente com a testosterona, né, lógico. Então dá uma clicadinha aqui.